Você quer aprender ou você quer orar, buscar a Deus com mais concentração, por mais tempo, só que não consegue? Você não consegue passar de meio minuto em oração? Você não consegue, ou talvez até você consiga orar uns 5 minutos. Eu me lembro que na época da faculdade, eu tinha uns vizinhos de quarto no andar de cima, que quando chegava 10 horas da noite, eles paravam suas atividades para orar. E acabou que eu e o meu colega de quarto acabamos por ir lá conversar com eles e orar com eles também. E um deles era um coreano e o outro era brasileiro, de uma de nossas igrejas históricas por aí. E ele falou: "Pois é, Daniels, eu quando fui morar aqui nesse quarto com fulano, ele conversou comigo e falou que só tinha uma coisa, ele tinha o hábito de orar 1 hora todas as noites. Se isso não iria atrapalhá-lo, tudo bem." Aí esse brasileiro falou para o coreano: "Não, eu quero até participar junto, que bom, eu quero orar junto." E os dois eram de igrejas, né? Só que o outro era coreano, igreja presbiteriana coreana. Então ele falou assim: "Então, Danis, eu comecei a orar com ele e você sabe como é que a maioria de nós é, né? Eu orei uns 5, 10 minutos e acabou o assunto. Mas o fulano não, ele continuou a orar, orar e orava. E com o tempo eu fui acostumando, aquilo foi fluindo." Então é o seguinte: se você quer aprender a orar mais perseverantemente, com mais coração, mais intensamente, isso não quer dizer que se você ora 2 minutos só, não quer dizer que você não ore de coração. Não estou falando isso. E não quer dizer que longas orações vão trazer milagres na sua vida, etc. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos. A questão aqui é o tempo com Deus, é o tempo de trabalhar o seu coração, trabalhar as circunstâncias da sua vida e da vida até de outras pessoas na presença de Deus. Como fazer isso? Bom, o exemplo que eu já dei iniciando essa fala já é uma dica. Procure alguém que ore com mais perseverança, procure alguém perseverante, alguém intenso na oração. Pergunte se você pode orar com ele, juntamente com ele, participar, igual esse brasileiro, e nós também que acabamos entrando ali naquele hábito de oração. Eu já tinha o hábito de orar mais continuamente, mais perseverantemente, mas ali foi bom, porque era uma reunião de mais pessoas. Está escrito: onde 2 ou 3 entre vós orarem, concordarem acerca de alguma coisa e pedirem a vosso Pai, Ele vos concederá, porque o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então você orar com mais pessoas, você está fazendo uma espécie de ligação de consciências, de corações, na presença daquele que é a fonte de tudo. E aquele que é a fonte de todas as coisas, ele se agrada da oração perseverante, porque isso quer dizer que você está dedicando tempo a ele, dedicando um espaço profundo de sua vida na presença dele. Não é nem o tempo, mas também o tempo, porque o tempo para nós é importante, né? A gente trabalha, a gente estuda e às vezes vai ficando cansado e não tira aquele tempo para ler a Bíblia, para orar. Então a dica, né? Procurar pessoas que orem intensamente para orar, acompanhá-las. E se você quer aprender sozinho também, uma outra dica importante que serviu muito para mim, porque no começo eu queria imitar Jesus e não conseguia orar mais que 15 minutos, 20 minutos. Então uma das dicas importantes que valeu para mim foi ter um caderninho de oração, um bloquinho, um fichário, ou até umas folhas de papel A4 dobradas em 3 colunas, em 3 páginas, onde você anota ali, com uma letra não muito grande, para caber bastante anotações, você anota ali as partes, né, de oração,
as pessoas pelas quais você vai orar, você anota ali os nomes de Deus para você adorar a Deus, você anota ali, você faz um programa de oração. Ter um programa escrito vai ajudar você a se manter mais tempo em oração. Estou falando isso porque não por causa de longas, nem repetições, nem longas orações, nem repetições. Estou falando isso por causa do tempo de qualidade na presença de Deus. Quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais parecido você fica com aquela pessoa. Já notou isso? Você tem filhos, se você tem sobrinhos, se você tem... Observa os jovens, as crianças, que eles ficam com os colegas, com as pessoas, conversando com as pessoas, e eles começam a falar igual às pessoas. Às vezes a gente tem até que dar uma corrigida, porque eles começam a falar certos vocábulos, usarem certos jargões e às vezes até de baixo calão. Aí você tem que falar, para de falar como os outros, não seja como os outros, você não é todo mundo e tal. Então você passa tempo com uma situação, num contexto, você começa a pensar igual, porque você é influenciável, não tem jeito, todos nós somos. Por mais cabeça firme que você seja, as coisas vão chegando à sua mente, seu cérebro vai gravando aquelas coisas, e uma hora você está até falando ou pensando quase igual aquele grupo, aquela gente lá, ou entrando na influência daquele contexto. Por isso que passar tempo na presença de Deus é importantíssimo, que é uma forma da mente da gente ir se desvencilhando daqueles carrapichos, igual aqui no mato, né? Eu estou aqui no campo, no mato, na colina, uma colina que desde moleque eu orava nela, é cheio de carrapichos e carrapatos. Então eu estou aqui numa área um pouquinho livre aqui, para não ficar sendo lesado por carrapatos, também não ficar cheio de carrapichos na roupa. E a vida da gente, a gente vai colhendo os carrapichos por onde a gente passa. São pensamentos, são influências, são desgostos que a gente passa, são alegrias que a gente passa, é prazer. Prazer é bom, prazer nocivo, prazer que não é edificante, a gente vai colhendo, aquilo vai se imprimindo no seu cérebro, sua mente vai decodificando aquilo, levando para a prática, para as emoções. Quanto mais emoção acontece num carrapicho que te gruda na mente, mais aquilo fica gravado, né? Seja ruim ou seja bom, seja uma emoção negativa, tal. Por isso que existem traumas. Então, passar tempo na presença de Deus e orar perseverantemente é uma espécie de remédio, é uma espécie de terapia, que ali você vai desaguando o seu coração, desaguando sua alma, você chora, você ora. E eu vou te dizer uma coisa, é possível que chegue momentos de verdadeiros êxtases espirituais. Você derramou o coração, você ora, confessa seus pecados, você fala com Deus, você briga às vezes até. Deus compreende tudo isso. Jacó não lutou com Deus? Então Deus compreende as dores do seu coração, você fala com Ele, você derrama seu coração em um momento mais instante, num momento mais contínuo, em que você insta com Deus. E dali um tempo você começa a perceber uma alegria indizível que pode visitar sua alma. Você começa a perceber uma força, uma energia crescendo em você. E talvez isso seja, eu não vou aqui afirmar com todas as letras, mas talvez isso seja o Espírito Santo te enchendo, porque você foi se esvaziando ali, foi derramando ali sua alma, seu coração. Isso tem um fundamento bíblico, porque a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então é isso, você vai falando, vai declarando palavras diante da presença de Deus, vai confessando os pecados e vai salmodiando a Deus nessa oração perseverante, e você vai começar a ser cheio da presença, vai começar a perceber mais alívio, mais paz. Isso tem que ser uma prática constante. Lembre-se, você fica parecido com aqueles com quem você passa mais tempo, com as coisas com que você gasta mais tempo. É sua mente, é o seu ser, você vai assimilando as coisas. Então passe tempo na presença de Deus, isso é recomendável. Eu estou aqui no campo, orando e caminhando aqui no campo. Muitas vezes eu não tenho tempo de fazer isso, então eu oro
muitas vezes de manhãzinha em casa e o tempo que dá e depois eu trabalhar. Como eu estou sem um trabalho atualmente com horários, essas coisas, então eu consigo jogar com o tempo e aqui de manhã eu vim caminhando aqui nessa região. É uma região aqui das montanhas das Serras Mineiras, né? Eu gosto de caminhar aqui e vou caminhando e orando, né? Vou caminhando. Geralmente a gente precisa acostumar mais com o lugar que a gente caminha para a gente conseguir se concentrar mais na oração. Mas não tem problema, Deus compreende isso. Você está buscando a Deus e olha só, você junta dois hábitos saudáveis: o hábito de caminhar, que você caminhando você está exercitando, está aumentando sua oxigenação, limpeza do sangue, transpira, etc. E toma um sol, toma uma vitamina D, né? Não é isso? Sol não dá vitamina D. Toma sol, e existem pesquisas, existem gente que estuda isso. Lá no Japão fizeram um estudo que o ser humano precisa estar em contato com a natureza sempre, precisa estar em contato com o verde, com a natureza, caminhar e respirar na natureza, que isso tem efeitos edificantes no ser dele, na vida dele, na saúde dele. Isso é bem terapêutico, eu sinto muitos efeitos disso. Tenho 61 anos e eu posso dizer que essas caminhadas em oração são realmente eficientes. São eficientes também para outras áreas da vida. E como disse Paulo, são eficientes não só para a vida que agora é, mas para a vida que há de vir. Então você está preparando-se para a eternidade quando você ora. E orando assim também, caminhando, você está vivendo a vida aqui no momento presente e cultivando uma sabedoria, cultivando reflexão e cultivando uma salubridade espiritual que se conjuga com a salubridade mental. Mente e espírito estão todos juntos aqui. E aqui é o corpo também, né? Porque eu estou caminhando. Hoje eu vim com bicicleta, eu deixei a bicicleta ali, ela está com cadeado ali, estou até um pouquinho preocupado, tem que voltar lá. Deixei ela ali, aqui é um pouco mato, então não empurrei ela aqui para baixo. Deixei ela ali, mas tem hora que eu subo na bicicleta e dá para ela ir tranquila enquanto eu vou orando, pensando na presença de Deus. Às vezes desço da bicicleta, vou empurrando a bicicleta, caminhando e orando. O lugar aqui não passa tantas pessoas, é bem tranquilo, então ele propicia a ter esse encontro com Deus. Isso eu faço controlando o tempo. Quando não tenho tempo, é aquilo que eu já falei. Eu oro em casa de maneira mais assertiva possível, porque tem que seguir uma agenda, um horário. Mas é isso, eu parei aqui para falar isso, porque achei que seria construtivo para você. Então tenha um seu bloquinho de oração, para você orar em casa com mais convergência. A gente pode continuar falando sobre isso outros dias, em outros vídeos. Convergência de oração. E se puder caminhar, aproveite a caminhada, aproveite o espaço aberto para orar. Jesus, por exemplo, ele saía ao monte para orar todos os dias, mas ele saía porque ele tinha essa necessidade de um lugar retirado, né, para falar com o Pai. Então é isso aí. Ore sem cessar, ore sempre e seja grato, agradeça, louve, tire um tempo na sua oração para agradecer, para louvar, para adorar, não só para pedir, não só para pensar em coisas que aborrecem, mas também a pensar na grandeza de Deus, nas coisas que Ele criou, que fez e que faz. E busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Que Deus abençoe. Graça e paz para você. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, por favor, que fazendo isso o algoritmo pode mandar aumentar a influência dessa mensagem, desse canal, para mais pessoas, porque o mundo está precisando disso, de ficar mais parecido com a fonte pura do universo, do que ficar parecido com esses ditadores, esses malucos, esses influenciadores por aí, que vivem no mundo das ilusões. Então ajude a aumentar a preponderância dessa mensagem que estamos transmitindo. Não é uma mensagem minha, isso vem de uma experiência com aquilo que é a origem do todo. Então eu sou aqui só um carteiro, né? Estou entregando o recado.
Agora, faça o seu comentário também se você quiser saber mais sobre essa prática de oração perseverante, convergente, meditação na Bíblia, essas coisas, a gente pode conversar mais sobre isso. Então fique na graça de Deus, graça e paz para você.